tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Sancta Maria, Maria, ora pro nobis, nobis peccatoribus, nunca et in hora mortis nostrae. Amen. Amen. Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz de Jesus possa permanecer conosco e que essa presença divina, né, que nós sabemos aqui se faz entre nós, traga mais serenidade, mais confiança, mais força para todos nós. E que a nossa Mãe Santíssima, ela possa ainda imprimir em nossos corações mais disposição, mais perseverança e mais boa vontade em nossa caminhada, em nossas lutas terrenas. Queridos companheiros, nós sabemos que o mundo não é capaz de nos dar a paz que nós buscamos. Isso nós não podemos esquecer. Se nós buscarmos a paz no mundo, nós não vamos encontrá-la. E passaremos uma existência toda, né, sentindo esse vazio de paz, porque o mundo não nos pode oferecer. Então, quando analisamos o porquê de tantas aflições que graçam no mundo e do sofrimento que é necessário que nós observemos que esse sofrimento, essas aflições, elas estão em conformidade com a condição evolutiva que nós ainda trazemos. Então, para observarmos e estudarmos o porquê de tudo isso, é preciso que atentemos para aquele aspecto que o companheiro Duraide anunciou ainda no início da preparação. É preciso que entendamos quem somos nós, de onde nós estamos vindo, para onde nós vamos e em que lugar nós nos encontramos. Se olharmos
todos os acontecimentos, todas as situações, apenas do ponto de vista material, nós vamos acabar por esmorecer, né, as nossas forças ao experimentarmos os dissabores, as desilusões diante da luta, porque nós sabemos que não é tão simples estarmos aqui neste planeta. Deparamos a todo instante com perdas, com desilusões amorosas, com decepções de diversas formas, desemprego, velhice, doenças, incompreensões, frustrações, inúmeras catástrofes, violências, e em muitas situações nós chegaríamos a questionar: onde que está Deus? E, por certo, se questionarmos, se chegarmos a esse ponto, poderíamos, movidos por um impulso de incompreensão e de revolta, acusarmos Deus de injusto e de nos ter abandonado. Então, se nós já nos encontramos diante do Evangelho, é necessário que paremos para analisar, que nós possamos refletir e voltarmos o olhar para nós mesmos. Por que existe, então, tanto sofrimento no planeta? Deter o olhar apenas numa existência seria como se estivéssemos estacionando na metade do caminho. E aí, nós não vamos encontrar as explicações ou aquilo que justificaria inúmeros sofrimentos, inúmeras dores. Pois que as respostas que nós buscamos, muitas vezes, elas estão em tempos anteriores, em vidas anteriores. Então, precisamos voltar o nosso olhar além das fronteiras da vida comum. Isso para justificar, de uma forma racional, as inúmeras formas de dor que nós deparamos na vida. Como já foi exposto por companheiros em estudos anteriores, vamos verificar que o mundo, o nosso mundo, ele tem suas características próprias, como diversos outros orbes, cada um com a sua condição evolutiva e as suas características. Então, observando desse ponto, nós percebemos que o lugar em que nós nos encontramos não é um lugar de delícias, de descanso, de férias. Estamos em um mundo de transição. E mundo de transição significa para nós um reforço aí que tudo é passageiro. Então, as dores também são passageiras. Jesus já nos falava: tereis aflições, e sereis bem-aventurados se as vencerdes. Bem-aventurados significa felizes. Felizes aqueles que sofrem. Felizes aqueles que compreendem o significado das experiências e a elas aceitam como processos necessários na construção de valores imperecíveis do espírito. Esta compreensão e esta aceitação que devemos desenvolver e buscar não significa em momento nenhum acomodação e deixar que as coisas aconteçam a bel prazer. É preciso que, compreendendo, nós assumamos um dinamismo, porque temos responsabilidade com a vida que recebemos. E é apenas com a nossa vida e com os nossos atos que haveremos de responder. Então, esta aceitação
nós como estudadores, né, seguidores da doutrina, não podemos aceitar e dizer, não, eu nasci para sofrer, isto é prova e eu tenho que passar por tudo isso. Por isso que nós compreendemos que cada um de nós recebemos uma inteligência e nós temos que colocar a nossa inteligência para funcionar dentro dos princípios evangélicos, dentro das máximas do Cristo. E essas máximas nos levam a termos atitudes fraternas, cristãs, sempre fazendo para o outro o que desejamos que nos seja feito. Mas lembrando também que nós temos que termos atitudes firmes diante da nossa própria vida. Questionemos, pois, a nós mesmos a origem de tantas aflições, pois que não são fruto da paternidade e do amor do nosso Criador, mas tão somente resultados das nossas ações ou das nossas omissões, porque também não deixam de ser nossas ações. A cada um segundo suas obras. Devemos interrogar nossas consciências, que pela incúria ou descuido, imprevidência, irresponsabilidade e má vontade, nos leva a colher resultados. Lógico que são resultados desse descuido, desta negligência. Recordemos que, de acordo com o planejamento prévio, para uma boa parte das criaturas, foi possível antever as provas pelas quais iríamos passar, e as aceitamos como medidas justas para lenir nossa alma dos muitos compromissos que nos martirizavam a consciência. No entanto, muitos desses planejamentos que nós às vezes dizemos que estavam no planejamento, não estavam no planejamento. E aí é preciso uma atenção redobrada, porque há indícios de muitas coisas que são consequências das nossas escolhas atuais, da nossa imprevidência, da existência presente. Não é coisa que nós estamos trazendo do nosso passado. Recordemos que uma grande soma dessas dores eram inevitáveis, sendo-nos aplicadas como medicação inadiável na recuperação de delitos morais severos que nos dilaceravam o próprio psiquismo. Então, podemos perceber que são aquelas provas, aquelas expiações em que nós nos vemos mergulhadas nela e não encontramos ou não achamos, por mais que queiramos, forma de nos livrarmos delas. Algumas doenças, né, algumas perdas, algumas questões dessa natureza. Outras não são por essas coisas que nós trazemos do passado. E ainda, muitas dores foram por nós solicitadas para que pudessem nos arremessar como uma catapulta a planos mais felizes. Ou seja, são aquelas aflições, aquelas provas que foram solicitadas, não que nós precisávamos passar por elas para reparar danos, débitos do passado, mas para que elas nos pudessem arremessar a planos mais felizes, avançando, adiantando, assim, etapas da nossa caminhada espiritual.
Então, se nós observarmos, todos nós somos infratores das leis universais. Mas é justo que sejam convertidos em trabalhos, em tarefas, em serviços, esses danos, esses prejuízos que nós granjeamos com as leis divinas. São muitos delitos morais que nós carregamos. Então, é justo que nós liquidemos, que nós nos adequemos a essas leis através dessas formas, que são penas, que nós poderíamos chamar de penas, a fim de nos colocarmos novamente junto da sociedade cósmica, integrados a esta sociedade de maneira mais digna. Porque quando a criatura encontra-se em desajustes com as leis divinas, a consciência exige dela uma reparação. E ela só se sente digna novamente quando ela consegue esse reajuste. Então, inúmeras dores que nós passamos aqui são estes reajustes que nós estamos buscando com a nossa consciência. Desta forma, didaticamente, podemos distinguir as aflições por suas características próprias, ou seja, aquelas que são necessárias e inevitáveis, aquelas que nós solicitamos e aquelas que nós conquistamos deliberadamente na atual existência. Mas sempre com auxílio divino, que nos habilitarão a viver de forma mais digna e reajustada. São essas dores, né, que nos auxiliam a nos integrarmos a essas leis de amor paternal de Deus. Assim, mergulhados no campo de luta, que é a terra querida, descumprimos, em grande parte, esses ideais assumidos ainda na espiritualidade. E criamos, além das dores abraçadas como terapia para o nosso espírito, outras dores bem maiores e mais aflitivas, que não estavam no programa, e vão pesar excessivamente na economia das nossas forças, da nossa paz, da nossa fé, resultados tão somente do quê? Da nossa cupidez, do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso ciúme, do nosso egoísmo, da ganância. Então, são criaturas que, de uma maneira equivocada, assumem atitude perante a si mesmo e perante o próximo, perante a vida, e acaba cometendo mais desatinos, infligindo nos outros muitas dores, muitas aflições, né? Passando para as criaturas aquilo que não é, assumindo uma vida para a sociedade que ainda não está em condições de assumir. Então, vivendo uma vida que não é a sua. Então, tudo isso acaba por pesar excessivamente na trajetória espiritual. Mas, ainda por misericórdia, recordemos que nunca somos abandonados e, como abnegados obreiros do amor, estão aqueles que já trilharam pelos caminhos da ilusão e do engano, e hoje estão nos assessorando a compreender e a aproveitar melhor o nosso tempo e as lições que as experiências terrenas nos proporcionam. Para que possamos também compreender a justiça das leis aplicadas, para que adequemos a nossa conduta,
o sentimento e o pensamento ao aprendizado necessário, assumindo mais responsabilidade pelas escolhas pessoais e coletivas com vistas ao futuro. Então, o que é que nós podemos extrair de tudo isso? Mesmo essas dores que nós abraçamos agora, como consequência dos nossos desatinos, nós ainda podemos extrair o aprendizado. Termos nessas lições aquele aproveitamento onde nós não vamos repetir novamente, nem no dia de amanhã e nem numa existência futura. Então, nós podemos tirar sempre lições e crescimento de cada experiência, de cada dor. Cada dia que nós nos deparamos com uma situação difícil, ao invés de nós olharmos para aquela situação como sendo um espinho, como sendo um aguilhão, olharmos como sendo uma lição e verificarmos o que nós podemos fazer para melhorar. Se nós não vamos repetir ou se nós vamos termos uma atitude mais madura, mais firme perante aquilo que está sendo nos apresentado. Então, nós vamos recorrer a alguns desses companheiros da retaguarda e que cada um de nós possa recolher o elixir que precisar para o sustento espiritual, refletindo sobre as nossas vidas, sobre as nossas ações e sobre as nossas escolhas. Possamos ainda, num esforço maior, compreender o significado e função da dor e das aflições em nossa vida. Então, nós vamos agora discorrermos uma série de itens que esses companheiros nos trazem para que identifiquemos nesses pontos aquilo que nós estamos precisando. E certamente, se nós nos deixarmos abertos, nós vamos receber a inspiração, a intuição, o conforto, tudo aquilo que nós viemos buscar aqui nesta noite. Então, vamos lá. Ninguém sofre sem necessidade à frente da justiça celeste. E tão grande harmonia rege o universo que os nossos próprios males se transubstanciam em bênçãos. André Luiz, do livro Libertação. Receberemos a dor de acordo com as necessidades próprias, com vistas ao resgate do passado e à situação espiritual do futuro. Emmanuel, no livro Consolador. Sofres e choras? Não desanimes e segue adiante. Encontrarás à frente aqueles que atravessam dificuldades maiores. A tua dor será talvez a luz da experiência para clarear as veredas dos que jazem nas trevas. E o teu sorriso será uma bênção de esperança para aqueles outros que até hoje ainda não tiveram qualquer migalha de alegria para viver. Emmanuel, do livro Sinais de Rumo. Sinais de Rumo. Chora, meu amigo, chora que as lágrimas purificam o coração. Ainda assim, não permitas que o pranto te esmague a lavoura de esperança. Quem de nós aqui já sem culpa? Todos temos compromissos a resgatar e o tesouro do Senhor jamais se empobrece de compaixão. O tempo é a nossa bênção. Com os dias coagulamos a treva ao redor de nós, e com os dias convertê-la-emos em sublimada luz.
Entretanto, para isso, é indispensável perseveremos na coragem e na humildade, no amor e no sacrifício. Levantemo-nos na direção do futuro, dispostos à reconstrução dos nossos destinos. André Luiz, do livro Ação e Reação. Segundo concluímos, se há alegria para todos os gostos, há também sofrimento para todas as necessidades. André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. Em muitas ocasiões, no decurso da luta humana, nossa alma adquire compromissos vultosos nesse ou naquele sentido. Habitualmente logramos vantagens em determinados setores da experiência, perdendo em outros. Às vezes, interessamos-nos vivamente pela sublimação do próximo, olvidando a melhoria de nós mesmos. É assim que, pela intercessão de amigos devotados à nossa felicidade e à nossa vitória, recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades no corpo físico, seja para evitar-nos a queda no abismo da criminalidade, seja mais frequentemente para o serviço preparatório da desencarnação, a fim de que não sejamos colhidos por surpresas arrasadores na transição da morte. O enfarte, a trombose, a hemiplegia, o câncer penosamente suportado, a senilidade prematura e outras calamidades da vida orgânica constituem, por vezes, dores auxílio para que a alma se recupere de certos enganos em que haja incorrido na existência do corpo físico, habilitando-se através de longas reflexões e benéficas disciplinas para o ingresso respeitável na vida espiritual. Do livro Ação e Reação, de André Luiz. Que seria da criança sem a experiência? Que será do espírito sem a necessidade? Aflições, dificuldades e lutas são forças que compelem à dilatação de poder, ao alargamento de caminho. Do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel. Frequentemente, a aflição é a nossa própria ansiedade, respeitável, mas inútil, projetada no futuro, mentalizando ocorrências menos felizes que, em muitos casos, não se verificam, como supomos, e por vezes nem chegam a surgir. Emmanuel, do livro Rumo Certo. Os sofrimentos dos espíritos inferiores, nós, não constitui para os bons espíritos uma causa de aflição, pois sabem que o mal terá fim. Auxiliam os outros a se melhorarem e lhes estendem a mão. Essa a ocupação dos bons espíritos, ocupação que lhes proporciona gozo quando são bem-sucedidos. Veem também as tristezas e os sofrimentos daqueles a quem amaram na terra. Se não vissem, é que eles vos seriam estranhos depois da morte. Ora, a religião vos diz que as almas nos veem, mas eles consideram de outro ponto de vista os vossos sofrimentos. Os espíritos sabem que estes sofrimentos são úteis ao vosso progresso, se os suportardes com resignação. Os espíritos afligem-se, portanto, muito mais com a falta de ânimo que vos retarda do que com os sofrimentos considerados em si mesmos todos passageiros. Do Livro dos Espíritos, questão 976. Por mais escura que seja a noite, o sol tornará a alvorecer.
Nas circunstâncias difíceis, faze o melhor que puderes e sem risco de perder a paz interior que te assegura o equilíbrio. Muitas vezes, a aflição é sinônimo de nossa própria intemperança mental à frente de abençoadas lições da vida. Emmanuel, do livro Mãos Unidas. Na sociedade, nenhuma classe é perfeitamente feliz. E o que julgais ser a felicidade, muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, direi que as classes a que chamais sofredoras são mais numerosas, por ser a terra lugar de expiação. Quando a houver transformado em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz, e ela lhe será o paraíso terrestre. O Livro dos Espíritos, questão 933. Os sofrimentos deste mundo independem, algumas vezes, de nós. Muito mais vezes, contudo, são devidos à nossa má vontade. Remonte cada um à origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhe teria sido possível evitar. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões? O Livro dos Espíritos, questão 257. Sabendo ser transitória a vida corporal e que as tribulações que lhes são inerentes constituem meios de alcançarmos melhor estado, os espíritos mais se afligem pelos nossos males morais do que pelos nossos sofrimentos físicos, todos passageiros. Do Livro dos Espíritos, questão 487. Abençoa as dores que te ferem o espírito e estraçalham o coração. Essas amarguras atrozes obrigam-te a calar, para que a verdade te fale à consciência. Do livro Renúncia, de Emmanuel. Ninguém passará ileso nos caminhos do mundo. As pedras da incompreensão e da dor, no ambiente comum da existência carnal, chovem sobre todos. No Reformador, nota de Emmanuel. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Imprescindível é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Do livro Vinha de Luz, de Emmanuel. O sofrimento é a forja purificadora, onde perdemos o peso das paixões inferiores, a fim de nos alçarmos à vida mais alta. Quase sempre é na câmara escura da adversidade que percebemos os raios da inspiração divina, porque a saciedade terrestre costuma anestesiar-nos o espírito. Do livro Ave Cristo, de Emmanuel. A dor espreitar-nos-á a existência, porque a dor é selo do aperfeiçoamento moral do mundo. Também do livro Ave Cristo, Emmanuel. Numerosas criaturas sentem-se eminentemente sofredoras, por não lhes ser possível a prática do mal. Revoltam-se ou outras porque Deus não lhes atendeu os caprichos perniciosos. Do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel. Quando a dor te apareça, não te ausentes da prova. Aquilo que se apura nasce do sacrifício. O buril fere a pedra, faz-se a pedra obra-prima.
No trabalho que faças, o céu trabalha em ti. Ergue a fronte, coragem, a vida te pertence. Ninguém pode afastar-te do programa de Deus. Do livro Busca e Acharás, de Emmanuel. Então, meus queridos, diversos apontamentos desses companheiros maiores que nos incentiva, nos estimula, nos conforta, nos coloca na linha de batalha, com a coragem, com a fé, com o ânimo. É isso que nós precisamos dar mais atenção, mais cuidado. E ao invés de deixarmos a dor, o sofrimento nos aniquilar, nos consumir, tirar a nossa vontade, a nossa alegria em viver, nós olharmos, dilatarmos a nossa visão, né, a nossa percepção para a vida maior. Sairmos deste acanhamento que constitui apenas uma fração da nossa imortalidade, da nossa vida eterna. Então, não nos descuidemos, aproveitemos as dores como bênçãos, mas lembrando, não é para cruzarmos os braços e nos acomodarmos como outrora inúmeras criaturas diziam: eu preciso sofrer para purificar, e construíam aqueles suplícios que saíam a flagelar as suas costas. Não é esse o martírio que o nosso Pai quer de nós. Ele quer que nós, a vontade dele é que nós nos libertemos. E nós só vamos nos libertar se nós abraçarmos como norma de conduta os seus ensinamentos. Não podemos esquecer isto hora nenhuma. Então, olhemos para a vida com alegria, como oportunidade. Olhemos para o sofrimento e para a dor como lição, como trampolim. E aí nós vamos conseguir vencer com mais facilidade. A nossa mãe amada, Maria de Nazaré, como começou a música, né, no início, se nós lembrarmos de buscar em nossa mãe, em Jesus, através da prece, que é a forma que nós encontramos de reabastecimento para o nosso espírito naqueles momentos de aflição, que a gente olha, a gente não vê saída, a gente não sabe que caminho tomar. Paremos, meditemos, oremos e confiemos. Então eu convido a cada um a entregar nesse momento, seja o que for. Se você não tiver nenhuma aflição, melhor ainda, né? Mas se você tiver, aquiete o seu coração. E nós vamos buscar, através da oração, esse reconforto, confiando que o nosso Pai, que tudo vê, tudo provê para todos nós, da forma como nós precisamos, não da forma como nós queremos. É esta a posição madura que precisamos adotar nas nossas vidas. Que Jesus nos abençoe, nos conforte, nos acompanhe para os nossos lares e que o coração de vocês possa voltar mais leve.